E vem conferir uma lista com o top 10 melhores filmes de 2024. E chegou a hora de falar do top 10 melhores filmes de 2024. E antes de começar a lista, só queria falar que essa foi uma lista muito difícil de se fazer, porque foi um ano muito difícil para o cinema. Muito filme ruim saindo, pouco filme bom saindo realmente, e virou um grande problema. Outra coisa que eu queria falar é que essa é uma lista pessoal. Então se o seu filme não está aqui, ou é porque eu não assisti, ou porque eu não gostei o suficiente. Por exemplo, Ainda Estou Aqui. É um filme nacional, que está fazendo muito sucesso, mas eu ainda não consegui assistir ele. E eu vi que ele não está passando mais em tantas salas. Então eu vou só conseguir assistir depois. Ele poderia estar na lista, considerando como as pessoas estão elogiando ele, mas eu ainda não consegui assistir. Deixando isso claro, em vez de criticar minha lista, coloca qual é o seu top 10 melhores filmes de 2024 aqui, para gerar uma discussão interessante. Considerando isso, vamos à lista. E em 10º lugar dessa lista fica Entrevista com o Demônio. Esse é um filme que me surpreendeu. A introdução dele é muito boa. Ela já te convence de que o filme pode ser algo diferente. E outra coisa que me convenceu a querer ver mais o filme, depois de ver sua introdução, seria a parte dele ser envolvido no subgênero do terror psicológico. Como seria trabalhado aquilo me interessa muito. E o filme começa muito bem. A parte de realmente ser uma entrevista, de ser um programa de talk show. E quando ele sai pro intervalo, você usar a câmera preto e branco para mostrar meio que os bastidores, é genial. Funciona muito bem no filme. E a primeira parte do filme, ele apresenta muito bem aquele cenário, ele brinca muito com o conceito de o que é real e o que é mito, e isso vai sendo bem trabalhado. A segunda parte, as coisas começam a ficar um pouco mais sérias, mas a forma como eles vão desenvolvendo funciona muito bem também, porque os personagens são interessantes, aquele universo, o que está acontecendo ali, gera uma curiosidade para você. Personagens que também fazem com que você rebata algumas coisas que você pensa. Aquilo é real? Quem acredita naquilo? Tem um personagem que serve para aquilo, um personagem cético. Tem um charlatão que também funciona. E os acontecimentos do filme cada vez vão deixando você mais preso nele. Eu adoraria colocar a Entrevista com o Demônio em posições melhores, mas eu não posso por causa do final. Eu não gosto do final de Entrevista com o Demônio. Apesar da última cena ser interessantíssima, o final em si eu não gosto de como ele foi levado. Eu queria mais. É um final que ele me decepciona, porque a Entrevista com o Demônio tem tudo para ser aquele filme que eu adoraria rever várias vezes, para pegar detalhes técnicos e mais do que isso, pegar a história, pegar o que ele quis dizer em alguns pontos, algumas críticas até a parte da indústria, do entretenimento. Mas quando você pensa naquele final, ele me desagrada. Eu gostaria até de ver o depois, mas quando você pensa no geral, é um filme com potencial gigantesco de ser melhor do que ele foi, mas isso não faz com que ele seja ruim, e por isso que ele merece o 9º lugar nessa lista. E em 9º lugar dessa lista fica o filme Guerra Civil. Filme que chamou muita atenção pelo protagonismo que é o Wagner Moura. Você também tem a Kristen Dunst. Então a partir daí é um elenco muito vasto, com nomes muito fortes. Eu gosto muito da ideia do filme, mas ele é igual a Entrevista com o Demônio. A ideia é muito boa, o filme começa muito bem, te apresentando muito pouco daquele universo. A ambientação e quando o filme vai se expandindo, você vê que ele tem um interesse. A segunda parte do filme, que é a parte que você vai entrar mais a fundo na história, em discussões, o filme também manda bem, mas quando chega no final, o filme também me decepciona um pouco. Ele me decepciona porque, apesar de eles trabalharem bem muitas ideias, outras não são tão bem feitas. Então a partir daí o final fica um pouco decepcionante em alguns pontos. Guerra Civil é aquele filme que é ame ou odeio. Ou você vai gostar muito do filme, da ideia, do que ele discute, ou você vai achar o filme muito ruim pelas coisas que ele discute. Eu sou aquele cara que eu gostei do filme, mas queria ter gostado mais dele. Porque, de novo, ele tem bons atores, ele tem potencial, ele tem boas discussões, mas infelizmente, eu acho que o final acaba decepcionando um pouco a mim, não só pela forma como terminou, mas ele me decepciona porque eu acho que o filme como um todo, como ele vai trabalhando alguns elementos, precisava ser mais a fundo, ser mais forte, bater em algumas críticas mais fortes. Então a partir daí o filme ele é bom, vale a pena, merece o 8º lugar, mas eu ainda acho que ele poderia ser melhor. E em 8º lugar dessa lista fica O Planeta dos Macacos, O Reinado. Esse é aquele filme que eu tinha uma dúvida, que seria, será que eles vão conseguir acertar de novo? Porque pra mim, Planeta dos Macacos é uma trilogia perfeita, pelo menos a trilogia que esse filme continua. Eu fiquei pensando, será que eles vão conseguir acertar? Porque Planeta dos Macacos já é uma trilogia muito boa, fechada, e ainda mais sem o Caesar como protagonista, como isso vai funcionar? Será que ele realmente vai funcionar? E mais uma vez eles funcionaram.
mais uma vez é surpreendente o quanto esse filme é bom, o quanto ele é atual, o quanto ele é moderno, o quanto a parte técnica te surpreende, porque desde o primeiro filme a captura de movimento já te surpreendia nos macacos. Aqui se repete mais uma vez, a parte agora de discutir os macacos de uma outra forma me agrada, porque o primeiro filme do Planeta dos Macacos, ele é focado muito na relação entre o macaco se tornar ele inteligente. O segundo filme é a humanidade meio que perdendo, e o terceiro filme já é meio que os humanos, a última esperança. Aqui os humanos já não são mais os humanos, são considerados selvagens, são considerados animais, e quem cuida do mundo são os macacos. E agora você vê como os macacos a cada filme que passa se tornam mais humanos. Como a cada filme que passa, os macacos deixam de ser aquela união dos macacos e vira uma sociedade de verdade. E quando você tem sociedades, quando você tem líderes, você tem pessoas que querem e amam o poder. Como o Planeta dos Macacos e Reinaldo discute isso, é muito interessante, porque existem macacos que agora, mesmo sem perceber, querem ser humanos, e alguns são até piores do que ele. Com uma história boa, com personagens interessantes, Planeta dos Macacos é mais do que um bom filme, é um bom recomeço para uma nova, talvez, trilogia. Muito bem feito, com uma ótima narrativa, uma ótima trilha sonora, uma ótima imersão de mundo, uma ótima construção de mundo, realmente um filme fantástico. E em sétimo lugar dessa lista fica o filme Rivais. Eu gosto muito do diretor Guadagnino e eu acho que um dos fatores de eu gostar tanto dele é a forma como ele trabalha os seus personagens de uma forma humana. Todos os filmes que ele fez até agora, você pode perceber que não existem personagens bons e personagens ruins. Não, existem personagens humanos. A forma como esse diretor consegue ler os personagens de uma forma humana e transformar eles cada vez mais em humanos me deixa muito intrigado. E em Rivais isso acontece muito bem. Porque a primeira vez que eu assisti Rivais, e você pode ver a minha crítica no canal, como de todos os filmes que eu tenho na lista, você pode perceber uma coisa muito interessante. Eu gostei do filme, mas não gostei tanto como eu achei que ia gostar. Depois, quanto mais eu fui pensando nele, mais eu fui gostando. E isso foi acontecendo porque aquele filme que quando você vai absorvendo, quando você revê ele mais uma vez, quando aquele filme que você vai entendendo os personagens, você entende o quanto é complexo a relação entre eles e o quanto real ela é. Você consegue pegar a relação daquelas três pessoas e colocar em situações diferentes da sua vida. Não que vai ser igual, mas você consegue perceber situações diferentes. A forma como a amizade deles é construída é muito interessante. E aqui ele consegue colocar a competição como um ponto primordial para as pessoas. E nada mais isso é do que a vida. A nossa vida a gente está diariamente querendo competir com nós mesmos ou com quem está à nossa volta. E isso faz com que a gente evolui. Rival trabalha muito bem esse discurso, com personagens interessantes, com ótimas atuações e com momentos que você até se pergunta quem está certo e quem está errado. E no final se percebe que ninguém está certo. Você percebe que esse filme é um ótimo estudo de personagens, com excelentes sequências de tênis, com uma ótima trilha sonora, com momentos interessantes, com bons personagens, e mesmo que não seja o melhor filme do mundo, com certeza é um filme que revendo ele fica melhor. E em quinto lugar dessa lista eu coloco o filme A Primeira Profecia. Talvez ele não seja o melhor filme do ano, afinal ele só está em quinto lugar, mas com certeza ele foi o filme que mais me surpreendeu do ano. Eu vou explicar o porquê. Quando você pensa em um filme de terror, muitos tentaram fazer continuações, mas nenhum consegue realmente chegar ao nível do original. Para mim, A Primeira Profecia é um filme que chega ao nível do original, porque A Profecia ele é um filme mais antigo, reassistir hoje, ele não passa o mesmo impacto da época, mas ele deixa muitas pontas soltas para você tentar contar algo a mais ali. Mas isso não quer dizer que vai dar certo, porque normalmente quando tem esses filmes que deixam muito gancho para você tentar contar uma origem, os filmes, os diretores, os roteiristas, eles caem num problema que seria: vamos tentar explicar tudo. Então quer explicar a origem muito bem explicada, o demônio muito bem explicado, e isso acaba se perdendo. A Primeira Profecia, para mim, ele pega a ideia do filme e ele melhora. A forma como eles trabalham, ou a parte que vai chegar no demônio, no Daemon, quando você vai chegar na parte dos personagens, como ele transforma tudo aquilo num filme perfeito. Tanto que a última cena do filme, ele é uma ligação com a Primeira Profecia. E quando você pensa num todo, se esse filme não se ligasse com a Primeira Profecia, deixasse só um gancho, já iria funcionar perfeitamente bem. Recriando como foi recriado, fazendo como foi feito, foi um filme que eu adorei. Porque ele é um filme que ele consegue te dar susto, ele consegue te dar medo, não dá tanto susto pra mim, mas ele consegue dar susto, ele consegue dar medo, porque ele cria uma boa ambientação da cidade, da igreja, dos personagens,
Ele consegue passar aquela ideia de não existe um lugar seguro, aquela ideia de aquela mulher está ficando louca, o que está acontecendo a partir daqui, qual é a relação da igreja com aquele demônio. E cada vez mais que o filme vai evoluindo, você vai ficando mais interessado. E o final é muito satisfatório. Esse é aquele filme de terror que você termina até de uma forma satisfatória como ele termina, com decisões e discussões até mais a fundo de o que é certo, o que é errado, quem está certo nessa situação. E eu digo mais, o filme ele tem uma linguagem que ele consegue trazer um terror moderno misturado com o antigo. Eu realmente adorei esse filme. Eu saí e já revi ele 2 vezes, porque eu gostei muito de como ele foi trabalhado. Os personagens, o universo, a ideia. Eu pensei, eu quero mais filmes de terror como esse, que entenda que uma continuação ou um prequel, como é o caso, não é simplesmente você fechar lacunas, é você ter uma boa história. E aqui, antes de ser uma continuação, é uma boa história de terror. Que se você assistir esse filme e nunca assistir a Profecia, vai ser um filme excelente. Se assistir a Profecia, vai ser mais completo ainda. Um filme que funciona em tudo que ele promete. De terror a história a personagem, a discussões mais profundas envolvendo a igreja e envolvendo até os personagens que estão ali em volta. Não tão fundo, não que outros filmes não tenham feito isso, mas realmente funciona muito bem. Pra mim, não é o melhor filme do ano, mas é o mais surpreendente pela forma como ele entregou tudo o que ele prometeu. E em quinto lugar dessa lista eu coloco o filme Divertidamente 2. Divertidamente é o meu filme preferido da Pixar. E quando surgiu o segundo eu fiquei um pouco preocupado. Muitas emoções. E por ter muitas emoções, eu acredito que é um filme que poderia ficar muito inchado. E a partir daí o filme poderia não funcionar. Mas não foi isso que aconteceu. Divertidamente 2 é um filme maduro e é mais do que isso. É um filme que ele acrescenta muito ao primeiro. Porque enquanto o primeiro a gente conhece a Riley criança, esse é ela adolescente. E com a adolescência vem inseguranças, vem amizades que vão embora, vem decisões de importância na nossa vida, mesmo sendo adolescentes, a sociedade já espera algumas decisões, e a partir daí vem a ansiedade. E é como a ansiedade é trabalhada nesse filme é muito interessante, não como um problema, porque normalmente filmes que não têm bons roteiristas pegariam a ansiedade e trabalhariam como um grande vilão, uma mente por trás de tudo. Aqui não, aqui ela é só uma pessoa que quer fazer o bem, mas não sabe como fazer. E a ideia final de a ansiedade não é um problema, ela é alguém que a gente tem que viver com. É brilhante, é mais um filme da Pixar que você mostra como eles sabem o que eles estão entregando, como mostra o que eles sabem o que eles estão fazendo. Divertidamente 2 é um filme emocionante, é um filme divertido, que sabe utilizar muito bem os personagens antigos e os personagens novos, e que mostra como esse universo ele pode ser expandido. Com uma animação classe A, assim como a Pixar sempre entrega, uma trilha sonora lindíssima que vai te emocionar, e um final brilhante. É um filme que vai funcionar para adolescentes que estão passando por essa fase, por crianças que talvez gostem dos personagens mais novos, para os adultos e mais velhos que já passaram por essa situação ou estão passando. Eu gosto muito da Pixar, como sempre. Eu gosto muito de filmes como a Pixar faz, que ela consegue conversar com gerações diferentes, de formas diferentes, sendo uma das melhores animações do ano e sendo um dos melhores filmes da Pixar já feitos. E em quarto lugar dessa lista eu coloco o filme A Substância. Bom, A Substância é aquele filme que, de novo, é ame ou odeio. Se você assistiu, gostou da ideia, gostou do conceito e gostou como ele foi trabalhado, você vai amar como ele foi feito. Se você não gostou, o filme não vai funcionar pra você. Pra mim o filme funciona perfeitamente bem, porque eu acho que um filme, ele tem que primeiramente incomodar. Um filme, quando ele vem com uma ideia, com uma substância, ele não pode ser um filme que você vai terminar ele e pensar, ah, foi legal, ah, foi divertido. Não, ele é um filme que você tem que terminar pensando sobre ele. Ele é um filme que ele não foi feito para morrer no cinema. Ele foi um filme que foi feito para você discutir com seus amigos e levar uma discussão muito mais a fundo sobre os personagens, sobre o que quer ser mostrado. Um filme que critica muito forte a indústria de Hollywood, porque a indústria de Hollywood não é exatamente o que o filme mostrou. Ele é aquele filme que normalmente troca atrizes muito boas por atrizes mais jovens só por serem mais jovens. E essa crítica ela é muito bem feita, mas quando você pensa, você vê que não é só Hollywood. Vários lugares e setores de vários lugares diferentes trabalham assim, colocando mulheres mais jovens acima das mais velhas só porque elas são mais velhas. Essa discussão é só a ponta de um iceberg muito maior que a substância consegue trabalhar muito bem. Eu não coloco ele mais abaixo porque eu realmente não sou o maior fã de como ele termina. O exagero gráfico não era necessário porque o ponto já estava colocado ali. Mas como o filme vai sendo desenvolvido até ali, é excelente. E destaque, obviamente, para Margaret Qualley e também a Demi Moore, que são duas atrizes excelentes e as duas se conversam muito bem. Eu gosto de como o filme ele brinca
com a indústria de uma forma interessante e um destaque muito grande para a direção desse filme. Eu gosto muito de como os detalhes sempre estão presentes. Desde o momento onde a Margaret Qualley está na cena, então a partir daí mostram muito o corpo dela, mas quando no começo do filme mostram um empresário que está comendo uma comida e mostra como ele come sem jeito nenhum, sem desleixo, porque ele pode, porque ele está numa classe de poder. Isso é interessante, como os detalhes que eles colocam é interessante pro filme como um todo, como ele completa o filme. A bizarrice do filme é interessante, mas não é um ponto principal pra mim. Muita gente fala desse filme pelas bizarrices e pela como ele leva algumas coisas a mais. Pra mim existem essas sequências, é o que chama atenção, é o que vende o filme para as pessoas quererem assistir, é o que coloca no pôster, é o que é aquela gif de alguma rede social que faz você querer assistir. Mas pra mim o filme é muito mais profundo que isso. Se for assistir por isso, você tá vendo o filme pelo motivo errado. Pra mim o filme é um filme que quer discutir pessoas, quer discutir indústria, quer discutir a ideia da beleza para a sociedade e como a sua beleza, às vezes, como a indústria, como o mundo, ele acaba destruindo a sua beleza e você acaba perdendo a sua autoestima. Eu acho um filme excelente e eu gosto mais também porque tem uma crítica muito forte às redes sociais em relação a como a gente não liga para as pessoas que nos elogiam, mas a gente se importa com as pessoas que criticam, parece que é mais forte. Realmente é um filme que ele ataca de uma forma moderna tantos lados diferentes, de uma forma tão interessante. De novo, só não coloca ele mais abaixo, porque o final, eu não sou o maior fã de como o filme termina. É um exagero gráfico para passar um ponto que já estava muito bem passado. Mas se você não assistiu, assista. Mas pelo motivo certo, pelo que o filme quer vender e não pela essa parte mais bizarra, que pra mim é o menor dos pontos do filme. E em terceiro lugar dessa lista eu coloco o filme Robô Selvagem. Pra mim, a grande surpresa do ano em relação a animações. Porque a DreamWorks ela é surpreendente, né? Ela consegue entregar a pior animação do ano com Megamente e ela consegue entregar a melhor animação do ano com Robô Selvagem. Robô Selvagem é aquele filme que a história é simples. É um robô que foi construído para tratar os humanos. Ela acaba caindo numa ilha e tem que cuidar de animais. Ela acaba se desenvolvendo com os animais. A história em si é simples. É de uma mãe tendo que cuidar do seu filho e a partir daí uma raposa também ajuda e se tornam todos uma família. A história em si é simples, que a gente já pode ter visto em vários lugares, mas o problema, ou o grande lance do filme, na verdade, não é se a história é simples ou não, mas é como você pega essa ideia simples e transforma em algo genial. E o Robô Selvagem é exatamente isso. É um filme de coração, é um filme que você termina o filme apaixonado por aqueles universos, por aqueles personagens e por tudo que eles podem apresentar. Uma protagonista carismática e que te envolve. O personagens secundários que são carismáticos e que te envolvem. Um filme que para todo lado que ele atira, para mim ele acerta. O lance da adoção é um lance que ele consegue trabalhar muito bem, ser muito relevante, muito emocionante. É um filme que consegue trabalhar a ideia da natureza e como a natureza é importante e como a natureza sempre vai voltar para acabar com os humanos que querem acabar com ela. É uma mensagem linda. Os personagens são carismáticos e as histórias de cada um, de como cada um é individualista e como vão se juntando como sociedade, é muito interessante. Uma crítica à sociedade de como a gente deveria se importar mais com quem está do nosso lado do que só com nós mesmos. É um filme que ele é genial e como ele trabalha a sua história, de novo, simples de uma maneira complexa e interessante, com personagens riquíssimos e uma mensagem fortíssima. A animação é brilhante ainda por cima, tecnicamente muito bonita, desde a parte do fogo, o vermelho, a natureza, a neve, como eles brincam com as cores, eu gosto muito. É um filme emocionante e muito bem feito, que você vai querer assistir e reassistir. E assim como eu falei divertidamente, Robô Selvagem é aquele filme que funciona para gerações diferentes, de formas diferentes, e isso eu sempre acho brilhante. Um filme que ele perde um pouquinho da força no final, por mudar um pouco a narrativa, mas que de modo geral, com certeza, é a DreamWorks mostrando, eles fazem filme ruim, mas quando eles querem trabalhar, eles vão entregar uma obra-prima. E em segundo lugar dessa lista eu coloco o filme Duna Parte 2. Duna Parte 2 é um filme que eu tava com medo pra saber como eles iriam concluir a história, ou pelo menos dar um fechamento nesse arco que foi apresentado até agora. E pra mim foi muito bem feito, porque a forma como eles colocam uma crítica atual para um filme de Duna funciona muito bem. Duna é um filme que, primeiro, o universo é muito rico, o universo é muito bem feito, isso vem dos livros, e agora se repete no filme. É um universo que você, só de olhar, que muita gente fala, é só deserto, não é só deserto. Quando você vai além disso, você vê o quanto esse filme ele é rico. Ele é um filme que ele é muito bem feito, ele é um filme que ele é muito bem filmado, muito bem dirigido, com uma excelente trilha sonora. Tudo isso cria uma imersão para você acreditar que Duna existe, que você acreditar que aquele mundo existe.
A forma como eles trabalham a fauna e flora de Duna me agrada muito. A forma como eles trabalham a história de Duna me agrada muito. A forma como trabalham o personagem também me agrada muito. A parte deles transformar de alguém que não sabe o que ele quer ser até o grande final, que eu não vou falar por ser spoiler, é muito interessante porque é uma construção que faz sentido. Você assistindo o filme, você entende onde ele quis chegar, você entende como ele chegou ali. Não estou falando que você concorda, mas você entende como ele chegou ali. As discussões políticas, as discussões que envolvem outras raças, tudo isso é muito interessante. A linguagem visual de um lugar por outro faz com que Duna mereça o dinheiro que ele recebeu nessa continuação. O Denis Villeneuve é um excelente diretor, já provou isso em milhares de filmes e aqui ele prova mais uma vez, tanto na parte da adaptação da história como na parte do mundo. Porque o primeiro ponto importante de Duna é você acreditar que aquele lugar é real. Você acredita através da trilha sonora e da direção. O segundo ponto é você se importar com os personagens para quando eles fizerem viradas, você entender para qual lado eles estão indo. E não colocam um Atreus só com isso. Colocam todos os personagens. A parte da mãe, a parte de outros personagens. Você consegue perceber como ele funciona. Também faz crítica à sociedade como um todo, de como a gente endeusa pessoas que não deveriam ser endeusadas. Realmente é um filme que, da mesma forma como ele é uma ótima adaptação de um livro excelente, ele ainda é um filme excelente por si só, com discussões atuais e modernas, com atuações excelentes, com personagens excelentes. Realmente é aquele filme que eu saí do cinema com quase 3 horas de duração e não senti passar por tudo que eles fizeram. E eles prometeram que vão pro espaço, então me entregue espaço, porque eu quero mais Duna, eu quero mais desse universo, eu quero viver mais desse universo, porque o que apresentou até agora com o Denis Villeneuve foi uma obra muito boa, praticamente aquela obra de ficção científica que estava faltando na atualidade. E em primeiro lugar nessa lista eu coloco o filme Godzilla Minus One. Ah, mas Godzilla lançou ano passado. Não, ele lançou esse ano no Brasil, eu assisti esse ano, assisti antes do Oscar, então ele entrou na lista e ele é o melhor filme do ano. Eu fiquei muito surpreso porque Godzilla é tratado normalmente só como uma figura de um monstro gigante que vai destruir tudo. Godzilla originalmente não foi pensado em ser só um monstro gigante. Ele foi pensado em fazer uma crítica a como a parte da guerra deixou muitos recursos ruins e destruiu muito do solo. A parte do Godzilla, ele é uma crítica geral à parte da guerra. E aqui eles voltam para sua origem, eles voltam para trazer uma narrativa. Sim, tem a parte do Godzilla monstro gigante, e ela é perfeita. Tem a parte dele entrando em ação, que também é perfeito. E isso, obviamente, é o entretenimento que a gente quer ver. Mas eles tratam o Godzilla de uma forma que os americanos não conseguem tratar. A parte do caos, do ódio e da perda. Quando as pessoas perdem, quando as pessoas deixam de ter tudo que tem pelo Godzilla, é para ser algo impactante. E aqui você sente isso. Você sente que cada golpe, cada passo e cada lugar que o Godzilla vai, ele vai destruir tudo e vai deixar casas em destruição. Ele é uma metáfora para muitas coisas além da guerra. As destruições naturais, que as coisas que acontecem normalmente, como a natureza está respondendo ao que os humanos fazem. E para mim, aqui eles conseguem mostrar isso. Os filmes americanos colocam o Godzilla como uma grande arma legal de ver destruir tudo. Não é isso que é a ideia do Godzilla. A ideia do Godzilla é você ver um monstro gigante e ter medo e terror dele. E o filme, a direção desse filme, consegue voltar com esse espírito. Você sente o terror que é o Godzilla ali na frente. Você sente pessoas morrendo, perdendo casas, como se fosse um tufão, um tsunami ou um desastre natural. Você sente esse medo, você sente esse impacto. E aí esse filme já tem tudo isso, com um Godzilla excelente. Mas o ponto principal de Godzilla Minus One é que eles conseguem acertar num ponto que nenhum filme do Godzilla acerta. Personagens humanos. Normalmente quando a gente vê filme do Godzilla, a gente pensa, o filme do Godzilla é ruim porque os personagens humanos são ruins. Aqui isso não acontece. Eles são reais, são verdadeiros e é muito legal ver como trabalham a guerra em relação a eles. Principalmente por causa do kamikaze, que é o protagonista, que se recusou a ser um kamikaze e isso virou um grande problema para sua vida a partir dali. Godzilla Minus One é um filme que tem uma trilha sonora excelente, uma direção excelente, uma discussão interessante com um bom ponto de vista e mais do que isso, com bons personagens, com uma boa vida. Realmente ele foi um filme que você olha e cada vez você fica mais impressionado de como ele foi feito pelo orçamento e pelos recursos. E por isso eu considero ele o melhor filme do ano. Pelos personagens, pela história, por como trabalharam Godzilla e como se você entrar com mente aberta e não pensar, é um filme de monstro gigante, você vai ver que ele tem muito mais do que falar. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do top 10 melhores filmes do ano? Qual é o seu top 10? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.